Boa noite, usina! Boa noite, pessoal! Paz, Senhor! Quero convidar vocês a se chegarem aqui na frente, principalmente os da casa. Vocês impulsionam a galera, fica tudo aqui. Quem aqui ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você está aqui hoje porque você ama o Senhor que você serve? Então eu quero te convidar a rasgar seu coração, a entregar tudo que você tem aos pés do Senhor hoje, sem reservas. Se rasgue na presença dEle. Eu creio que hoje é uma noite especial, onde o Senhor Ele tem um encontro marcado com você, Ele quer falar com você. Mas nós estamos aqui para entregar a adoração a Ele. Então, tenha liberdade nesse ambiente. Entrega tudo o que você tem, amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos orar, entregar e consagrar a nossa adoração ao Senhor. Dizer a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós desejamos Ele, o quanto Ele é bem-vindo neste lugar, o quanto Ele é desejado neste lugar. Senhor Deus, nós queremos, Jesus, te dizer, Pai, quanto nós te amamos, o quanto nós te desejamos, Senhor. Nós queremos, Senhor, entregar hoje a nossa adoração a Ti. Entregar, Senhor, os nossos serviços, Pai, não importa em qual departamento, quem estará servindo, Pai, mas nós queremos Te entregar tudo hoje nessa noite, Pai. Nós queremos Te convidar a este lugar, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é quem governa as nossas vidas, o Senhor é quem governa este lugar, Pai. Nada daqui aconteceria, Senhor, se não fosse da Tua vontade, se não fosse uma permissão do Senhor, Pai. Nós cremos, Jesus, que cada vida que entrou ou que vai entrar ainda por essas portas, Pai, foram escolhidas por Ti, Jesus, para estarem nesse dia, para ouvirem uma palavra e serem edificados, transformados, Pai. Eu oro, Jesus, para que haja uma metanoia na nossa mente hoje, Senhor, para que a gente saia daqui, Senhor, com o coração cheio da Tua presença, desejando mergulhar em águas mais profundas, desejando viver algo novo contigo, Senhor. Ah, Papai, eu te convido, passe em nosso meio neste lugar, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és desejado, Senhor. Tu és entronizado, Deus, neste lugar. Pai, que não seja a nossa vontade, Senhor, mas que seja tudo aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite em nosso meio. Ei, Espírito Santo, nós queremos estar sensíveis à Tua voz. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos corresponder ao Teu chamado, Senhor. Então fala conosco nessa noite, Pai. Nos usa como ferramenta. Flua neste lugar, Pai. Flua neste lugar como rios de águas vivas, Senhor. Ah, Papai, as águas cristalinas que por onde passam, Senhor, elas vão transformando, elas vão limpando, elas vão restaurando, Senhor. Então nós clamamos hoje, nessa noite, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és adorado. Tu és adorado. Você pode dizer isso. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós ansiamos e desejamos a Tua presença. Aleluia. Que é manso
isso. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia, nós ansiamos, em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. De novo, de novo. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável. Declare isso. É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime. Não vamos nos cansar, Senhor, de declarar, Jesus, quem o Senhor é. Tu és, Senhor, Tu és o mais desejado entre as nações. Tu és o mais desejado entre as nações, Senhor. Nós amamos a Ti, Pai. Nós Te desejamos. Tu és maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és, Senhor. Nós Te amamos. Nós não nos cansaremos, Jesus, de declarar quem o Senhor é. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o mais desejado, Senhor. Nós aguardamos, Pai, o dia em que nós olharemos na Tua face, Deus. Ei, Senhor,
desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Você tem noção daquilo que você está declarando? Melhor que a vida, melhor que as coisas dessa vida é o teu amor, Senhor. Eu estava vivendo alguns dias em que eu comecei a fazer uma birra com o Senhor. E Deus começou a trazer a minha memória, e através da Thaís, eu já contei isso para vocês. O Senhor falou ao meu coração sobre contentamento. Aonde está o seu contentamento? Está nas coisas desse mundo, naquilo que você almeja conquistar, ou está em mim? No que está? E essa música que nós vamos entoar agora, ela fala sobre nós sermos o altar, aonde nós decidimos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. E lá em Apocalipse 4, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, 4:11, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui o apóstolo João tinha tido uma visão, aonde ele tinha visto um trono cercado de seres viventes e 24 anciões adorando e declarando: Tu és digno, Tu és adorado, Senhor. E às vezes, em uma circunstância que nós vivemos difícil na nossa vida, nós nos esquecemos daquilo que nós declaramos: Tu és maravilhoso, admirável, e passa desapercebido. E a gente foca só na nossa vontade, naquilo que nós desejamos que não aconteceu. Nós passamos a olhar com os nossos olhos carnais apenas para aquilo que nós ainda não temos, para aquilo que ainda nós não conquistamos. E aí a gente vem num culto como esse e a gente declara: Tu és maravilhoso. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Quando na primeira oportunidade que nós temos, nós indagamos o Senhor por aquilo que Ele está fazendo, declarando, como se nós estivéssemos declarando: Ei, Senhor, eu não confio no que o Senhor faz, eu não estou nem aí para o que o Senhor faz, eu só quero a minha vontade. Porque a gente é como filhos birrentos. Eu sei, porque eu tenho 2 filhos, e quando eu não faço aquilo que eles querem, eles anulam tudo que eu fiz de bom. Eles esquecem. Eu já fui a filha que esqueci de todo o esforço que o meu pai e minha mãe fez por mim. Eu sou a filha que na minha adolescência me virei contra os meus pais e falei: Eles não sabem do que eles estão dizendo, eu quero fazer a minha vontade, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha forma. E o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos alertar: Ei, eu quero a sua vida como um sacrifício santo, vivo e agradável. E se a sua vida é como um sacrifício vivo na presença do Senhor, você está declarando: Ei, Senhor, eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de tudo aquilo que eu anseio, dos projetos que eu fiz, porque eu entendo que é o Senhor que governa a minha vida. E eu não sei se você entrou aqui hoje esquecido ou esquecida de quem você é no Senhor, por simplesmente algo ter saído do teu controle, simplesmente porque algo não aconteceu como você gostaria que acontecesse. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar: Ei, você está declarando: Ah, como eu espero o dia maravilhoso, admirável, tão sublime. Será que essa é a verdade do teu coração? Será que você está declarando isso da boca para fora simplesmente porque tem alguém conduzindo um louvor e você veio e fala: Ah, eu vou cantar também? O Senhor está te chamando para declarar verdades do céu. Ei, Ele é o dono de todas as coisas. Nós lemos aqui: Tua vontade, elas existem e foram criadas. Ou seja, tudo é conforme a vontade do Senhor.
tudo é conforme a vontade dEle, nada foge do controle de Deus. Ei, existem pessoas que não têm escolha, elas podem sair, elas podem zanzar no mundo afora, mas o Senhor as tem na palma das mãos, e a hora que Ele disser, chega, chega, não há para onde fugir, não há para onde correr. O Senhor está nos chamando hoje aqui e dizendo assim: ei, declare as verdades que eu tenho a teu respeito. Você é meu, você é minha. Não tem mais as suas vontades, não existe mais as suas escolhas, os seus sonhos. O Senhor, Ele sabe bem aquilo que é melhor para mim e para você. Em Jeremias diz: bem sei eu os planos que tenho para vocês, planos de fazerem prosperar. Ei, o Senhor, Ele tem planos maiores, e eu não estou falando só de uma prosperidade financeira, porque ainda que ela não venha sobre as nossas vidas, nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, ainda que as coisas não aconteçam conforme nós planejamos ou conforme nós gostaríamos. Então nós vamos entoar essa canção. Eu não sei se você a conhece, mas eu gostaria que você fizesse dessa música uma oração hoje neste lugar. Senhor, o nosso ser te deseja, Pai. Ah, Senhor, aquilo que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, Deus, porque é a minha natureza, Pai, pecaminosa. Senhor, mas eu quero te agradar. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, eu quero te agradar, ainda que não seja a minha vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Pai. Nós queremos ser um altar, Pai. Que o nosso corpo, Pai, que a forma como nós caminhamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos comportamos quando ninguém está nos vendo, Pai. Nós queremos que agrade o teu coração. Nós queremos que agrade o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
te abandonar, Ele não vai te esquecer. É uma promessa, eu estarei contigo, eu estarei contigo. Senhor, o nosso ser te deseja, o nosso ser te deseja, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra
é para sempre. Aleluia, Jesus. Tu és bom. Santo de Deus. Doce Espírito Santo. Tu és bom, tu és bom. Doce Espírito Santo. Clamamos a tua presença neste lugar, Jesus. Tu és mais bem-vindo aqui. Choralabababa, xeralababaê. Jesus, encontre em nós uma verdadeira adoração. Senhor. Meu Deus, que presença é essa? Sim, Jesus! Sim, Jesus! Sabe, eu estou num momento de oração aqui, mas uma coisa que o Senhor sempre me pega é que se a gente estivesse num jogo, estivesse num churrasco, num aniversário, a gente estaria muito mais devoto, estaria muito mais entregue, estaria dando risada, trazendo, sabe, uma verdade mesmo no nosso coração. E, cara, às vezes a gente está aqui, a gente não abre nem a nossa boca, porque está com um monte de problema, está com isso, está com aquilo. Mas o Jesus, há 2000 anos atrás, cara, ele já apagou tudo, já tirou todos os nossos pecados, tirou tudo. E a gente não pode ficar parado no tempo achando que, mas eu estou devendo, mas eu estou endividado, mas eu estou sem dinheiro, mas eu estou isso, eu estou aquilo. Cara, mas meu Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui, cara. Não, puxa água. Não. Sabe, a minha oração é que o nosso coração venha a ser entregue de fato, cara, com toda a verdade. Assim como se estivesse num aniversário, num jogo, em alguma coisa, mano. Sabe aquela empolgação que você tem lá? Por que não traz pra cá também, cara? Pô, a gente é jovem, mas parece jovem morto, meu. Eu tenho 30 anos, cara, eu não consigo parar, não consigo, eu sou assim, ó. E aí? Vamos pra cima, cara, agarrar. A gente é a força da igreja. A gente é a força da igreja, cara. Espírito Santo, por favor, encontra um coração quebrantado, Deus. Jesus, por favor, que o nosso coração venha estar entregue para Ti.
queremos te impulsionar a não se preocupar com o que está acontecendo no altar, mas a fechar os teus olhos e entregar um tempo ao Senhor, sem pressa, sem pressa. Nós corremos em um ativismo, preocupados com o script, preocupados com o que ainda não aconteceu no culto, ou com algo que não foi conforme nós gostaríamos que fosse. O Senhor nos convida hoje e Ele fala assim: ei, se o seu ser me deseja, entrega, entrega, fala comigo, fala comigo, fala comigo, entrega, 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 palavras de amor a mim, entrega. Às vezes a gente entra na presença do Senhor igual um pedinte, e tudo bem, eu não sou contra pedir, porque nós somos filhos, e filhos têm liberdade em pedir aquilo que deseja para o seu pai. Mas o que eu estou te falando é a respeito daquilo que nós nos esquecemos de fazer, que é exaltar e engrandecer o nome do Senhor. É tirar um tempo como esse de oração, sem se preocupar com aquilo que vai acontecer ainda, ou sem se preocupar com aquilo que está acontecendo na nave da igreja. Os nossos olhares ficam de olho em quem está passando, em quem está correndo. O Senhor nos chama para nos desligar de tudo isso, nos desligar de tudo isso, e entregar a nossa adoração e tudo aquilo que nós temos ao Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Nós te desejamos, Pai, que você possa sair daqui hoje com o seu coração queimando e ardendo, desejando mais da presença do Senhor. Em nome de Jesus, pode se assentar. Quero chamar aqui a pastora Dalila. Uhul! Uhul! Ô Bia, vem orar pela sua mãe. Em nome de Jesus. Amém. Estende a mão para essa gata. Gente, que pastora linda, meu Deus. Amém. Senhor maravilhoso, nós queremos te agradecer pela vida da pastora Dalila. Agradecer, Senhor, por ela estar disposta a cumprir o ID, Senhor, a declarar o seu evangelho. Obrigado, Senhor, pela disposição dela. E que assim como ela, Senhor, mais pessoas aqui queime o coração de estar disposto a pregar o seu evangelho. Senhor, eu oro para que todas as palavras que ela dizer aqui sejam suas palavras. Senhor, que ela seja usada para tocar o nosso coração, mudar a nossa mente por completo. Em nome de Jesus, é isso que o evangelho faz por nós. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela, que dê tudo certo. Em nome de... Amém? Aleluia, paz do Senhor, igreja. Eu quero falar para vocês que neste lugar só tem profeta. Olha, o Cacá orando aqui, eu falei, eita Deus, é isso. A Bia agora orando, é isso. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele me ama de uma maneira, eu não sei como você é amado, mas eu sou amada de um jeito. E todas as vezes que eu abro a Bíblia e que eu quero falar com Ele, Ele vem me exortar com aquele amor, sabe? Aquele amor de pai. Então hoje você vai sentir um pouquinho o amor do pai. As crianças podem subir? Ah, olha que legal, vamos orar então. Cadê a galerinha? Cadê as crianças? Vamos, Tetela. Estela Maria. Vamos orar então por elas. Para a glória de Deus, Usina tem crescido a ponto da gente já estar com escalinha de escolinha. Estou muito feliz. Eita glória. Senhor, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a nossa igreja. Pai, nós estamos preparando eles, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, Deus, que talvez
breve nós precisaremos que eles nos substituam e eles vão estar preparados. Eles alcançarão lugares aonde nós não alcançamos ainda. Senhor, e o Senhor revelará coisas para eles que ainda não nos revelou. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar eles grandemente. Por isso, Senhor, leva eles agora em segurança para essa linha. Abre o entendimento deles para a honra e glória do teu nome. Dá graça para a tia, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, queridos, essa palavra, eu quero dizer para vocês que ela não é uma palavra dura, é uma palavra de amor, do amor do Pai. Eu quero que vocês entendam que é Deus manifestando o seu amor para conosco, porque Ele nos ama tanto que Ele quer de todas as maneiras nos alinhar a Ele. E eu quero dizer para vocês que o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o evangelho que os evangélicos têm vivido. E aí, o que ele falou? Fale do meu evangelho para os evangélicos. E doeu, porque primeiramente fala com a gente, né? Então, eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. E antes de eu ler, eu quero fazer uma coisa que a Lê lançou, a Bia lançou, e o Senhor falou ao meu coração. Bota a mão bem no seu coração aí. E você vai orar comigo o seguinte: Senhor, nessa noite, eu desejo viver uma metanoia. Porque eu preciso sair da minha zona de conforto. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 15, eu vou ler a partir do 1, vai falar assim. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Próximo. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Próximo. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Próximo e último. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por esse amor. Senhor, que eu possa falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor falou comigo, e que cada vida aqui venha a ser edificada, Senhor. Que cada coração seja uma terra fértil. Senhor, abre o entendimento de cada um, para que eles possam usufruir da Tua palavra, porque nós só usufruímos daquilo que entendemos. Aleluia. Paulo, ele fala assim, olha, eu quero falar com vocês desse evangelho. Então, Paulo está falando para os evangélicos sobre o evangelho. E pensando nisso, estudando sobre isso, nós vamos ver que lá desde o primeiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo está falando de uma igreja que está meio corrompida. Tem dons, é uma igreja que tem dons, mas é uma igreja que tem feito as coisas meio que às coxas. É uma igreja que já não tem mais se aprofundado em relacionamento com Deus. É uma igreja que derrama dons, porque Deus vai usar. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano, né, lançou uma profetada, falou uma bobeira, mas Deus ainda usa ele e tal. E aí você fica questionando se é profetado, se não é, está em pecado, fala, e fica aquela bagunça. E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor usou a mula. Então Ele vai usar alguém que está em pecado. Porque o dom que Ele dá, Ele não revoga. Ele deu o dom, Ele vai usar. Então, muitas vezes você vai ver pessoas que estão em pecado, mas que Deus usa. E está tudo bem. Não, não está tudo bem. O Senhor, nessa noite, Ele quer que nós saiamos da nossa zona de conforto. Ele está falando do Evangelho de Cristo para os evangélicos da igreja de Corinto. Uma igreja que tinha dons, uma igreja que cantava bem, pregava bem, tocava bem, fazia tudo bonitinho, mas estava longe, o coração deles estava longe. E aí Deus começou a falar comigo, porque aqui Paulo fala assim, antes de eu começar a estruturar a igreja, eu preciso fazer com que vocês se lembrem o que é o Evangelho. O que é o Evangelho?
Às vezes a gente fica falando, né, eu sou evangélico, eu sou cristão. O que é o evangelho? O evangelho nada mais é do que alguém que foi numa cruz e em algumas horas ele absorveu todo o meu e o seu pecado sobre ele. Não existe dor que eu e você possa ter que se compare à dor que Jesus teve naquela cruz. Não existe dor que se compare, frustração que se compare à que Jesus viveu naquela cruz. Porque a Bíblia diz que todo o pecado da humanidade recaiu sobre ele. Esse é o evangelho. Só que Paulo ele vai falar assim, olha, eu quero que vocês entendam que eu quero novamente anunciar esse evangelho verdadeiro. E ele fala assim, no qual você recebeste. Ele está falando bem claro, Jesus morreu por você. Ô criatura, agora você não é mais criatura. Agora você é filho adotivo. Então agora, ô ex-criatura, o filho, eu quero voltar a anunciar para você o evangelho. Para você, evangélico. E aí ele vai falar assim, pelo qual também sois salvos. E se retiverdes tal como vou-lo anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo ele está sendo um pouco duro aqui. Ele está falando assim, viu? Jesus foi lá, morreu numa cruz, e vocês estão retrocedendo o evangelho. E há uma semelhança muito grande com o que a gente tem vivido. Nós temos vivido uma época onde estamos sendo influenciados por influenciadores, que não tem nada de Jesus. Nós estamos sendo influenciados por palavras rasas que muitas vezes só quer massagear o seu ego, mas eu quero te dizer que o ego não vai te salvar. O seu orgulho não vai te salvar. Os seus dons também não vai te salvar. Os seus talentos também não vai te salvar. Eu quero te dizer além, você precisa ser separado. Muitas vezes as pessoas falam assim, foi para a igreja, agora pensa que é santo. Sim, eu sou. Eu sou uma santa que luta todos os dias contra o pecado. O que é ser santo? É ser separado. O Senhor está falando, eu preciso que você seja separado. Porque Deus, antes de ser santo, Ele também é justo. E aí eu fui ler no dicionário sobre justiça. Justiça, ela entra dentro de um padrão estabelecido. Então, existem alguns lugares que existe uma justiça. Existem alguns lugares que existe outra justiça. Só que nós estamos falando da justiça de Deus. E nem tudo que é justo para mim e para você é justo para Deus. Porque a justiça de Deus tem o padrão dele, um padrão de santidade, um padrão do que é santo, do que é puro, do que é digno. O padrão de Deus é a santidade. Então Deus, ele é justo e ele é santo, ele é separado. E eu ouvi uma coisa essa semana que me chocou um pouco e talvez vai te chocar. E talvez seja polêmico. Deus, antes de qualquer coisa, Ele se preocupa com a sua reputação, porque Ele é santo. Deus, antes de qualquer coisa, Ele se preocupa com a sua glória, porque Ele é santo. Deus, antes dos seus problemas, Ele se preocupa com Ele, porque Ele é santo. E muitas vezes nós ficamos achando que Deus precisa se preocupar com as nossas picuinhas. Muitas vezes nós ficamos achando que os meus problemas têm que ser resolvidos por Deus. E eu quero te dizer nessa noite, desculpa te falar, mas você não pode ser egocêntrico. Deus está mais preocupado com a glória dEle, que vem para Ele, do que com as suas picuinhas. Esse é o Evangelho, sinto te informar. É difícil, mas esse é o Evangelho. Não é sobre você, é sobre quem Ele é. E Ele é santo. E nada vai abalar a santidade dEle. Não adianta você fazer birra. Nada vai abalar a santidade dEle. E Ele é justo. E o padrão dEle é estipulado pelo que Ele é. E eu estava pensando nessa justiça e eu estava me lembrando de algumas coisas. Que antigamente, e eu ouvi um relato de uma pessoa me contando um testemunho dela, e ela falou assim, antigamente um homem, quando ele ia fazer negócio, a palavra dele bastava. Não, eu não preciso que você assine papel nenhum. A sua palavra basta. E eles faziam um negócio dessa maneira. Hoje você pode fazer contrato em cima de contrato, lá no cartório, registrado, bonitinho, que não vale nada. Mas o que tem me chocado mais ainda, muitos são se dominados cristãos. E eu quero te dizer, sinto muito, esse não é o Evangelho de Cristo. Por isso Paulo, ele fala assim, eu preciso fazer vocês entenderem o Evangelho. Então eu quero pregar para os evangélicos o Evangelho de Cristo.
E nessa noite eu quero te fazer lembrar novamente por que você aceitou a Jesus. Quando nós vamos na frente, nós ouvimos falar, fazer o apelo e quer aceitar Jesus, e as pessoas vão lá na frente, e aí o Senhor fala, e aí repete a oração: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E aí a gente vai embora feliz da vida, e aquilo mexe com a gente, porque não existe nada que mexa mais com a gente quando a gente aceita Jesus. É uma emoção, é maravilhoso, mas é aí que começa a sua morte. Mas aí a gente fica pensando assim: bom, agora eu aceitei Jesus, agora ele precisa resolver tudo para mim, agora ele precisa fazer tudo para mim. Sinto muito, mas não é desse jeito. Quando nós declaramos ele é o Senhor e Salvador da minha vida, primeiro ele é seu Senhor, depois ele é o seu Salvador. O que nós temos vivido nos dias de hoje é que os jovens estão muito cheios de si. Estão cheios de informação, não se aprofundam em nada, não se dedicam em nada e acham ainda que Deus é responsável por fazer aquilo que Ele quer. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para ter uma metanoia. Esquece que você não é o centro do universo. Você não é o alecrim dourado e é tudo sobre Ele e é tudo para a glória dEle. E você não é o centro do universo. É isso. A sua justiça, elas são trapos de imundície, porque quando fala de padrão, o seu padrão não pode falar de justiça. Então eu quero que você faça o seguinte: olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: você é mau. Você não vale nada. Eita Deus. Porém, e fica no porém. Aquilo que tem de bom em você, eu quero te dizer, vem dele. Então eu quero te dizer, nessa noite o Senhor vai te trazer uma metanoia. O que tem de bom em você não é de você. Quantas vezes você conversa com alguém e a pessoa fala assim: não, mas eu sou boa. Não, querido, você não é boa. Porque você tem uma raiz pecaminosa. O que tem de bom em você, para a glória de Deus, é dele. E ele decidiu distribuir um pouquinho da bondade dele para você. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero que você tenha uma transformação de mente. Você não é o centro de Deus. Você não é um alecrim dourado. Você é aquilo que vai manifestar a glória dele, para ele, por ele e para ele. E acabou. Porque ele é o centro de tudo. E depois disso vem Jesus. Deus, ele é o Criador, ele é o justo juiz, ele é aquele que recebe a glória, ele é aquele que distribui bondade para que eu e você possa tentar viver em santidade, e ele vai fazendo, vai nos lapidando, vai nos limpando, vai nos santificando, mas ele fala assim: agora eu vou trazer o ápice daquilo que tem em mim para a terra, para a humanidade, que é Jesus. E quando ele resolve trazer Jesus, ele tem uma vida reta, santa, justa, e ele faz tudo que é reto aos olhos do Senhor e decide lá morrer naquela cruz. Ele olha para nós e pensa: são tudo filho mimado, são tudo egocêntricos, são orgulhosos, são soberbos, amantes de si mesmo, mas mesmo assim, Pai, eu quero morrer por eles. Eu quero, porque eu olho para a humanidade e vejo a nossa semelhança, imagem e semelhança, e eu quero que eles venham morar no céu conosco. E quando nós pensamos nesse evangelho, e a gente fica, a minha mente explode, porque eu falo: Senhor, quantas vezes a gente fica correndo atrás de coisas nessa terra, correndo tanto atrás de fama, de dinheiro, de prazeres, de provar para alguém, de tantas coisas, e a gente esquece que vai ter uma eternidade no céu. Aonde não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter problema, não vai ter boleto, não vai ter constrangimento, não vai ter chateação. Não, nós vamos estar na glória com o Pai. Eu fico imaginando o dia que eu entrar naquele banquete, e esses dias nós conversando sobre isso, o rei falou que toda hora vai falar assim: Jesus, porque diz que ele vai servir a gente, né, no banquete, Jesus vai servir. Falou que toda hora vai ficar: Jesus, eu quero isso, Jesus, vai ficar toda hora chamando ele só para ter ele pertinho.
E eu fico imaginando esse dia, eu e falando com Jesus, Jesus, estou aqui. Olha para mim um pouquinho. Enche meu prato, exatamente. O evangelho, ele não pode ser baseado nas nossas emoções. Então, assim, hoje eu vivo uma vida tranquila, hoje está legal, então hoje eu vou lá, eu vou pular, né? O Cacá falou assim, né, que quando a gente está em algum lugar muito legal, a gente está muito emocionado. E um dia, conversando com a Duda, a gente falou que nosso corpo, ele também celebra e adora ao Senhor. Então, é muito forte, porque quando as coisas estão legal, a gente consegue vir para um culto e adorar e levantar as mãos. Eu não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que são muito expressivas, elas criam um padrão. Então, elas pulam, elas gritam. E quando ela está borocochô, você olha, você bate o olho, você vê. Né? E aí você começa a entender que o evangelho dela é baseado nas emoções dela, é baseado naquilo que ela tem vivido dentro da casa dela. Mas eu quero te dizer de novo, não é nada sobre você, é tudo sobre ele. E quando você vem aqui, você vem para entregar e não para receber. Quando você vem num culto, você cultua, você entrega a sua adoração, você entrega a ele seu louvor, a sua adoração, você cultua ele. Então o evangelho não pode ser baseado nas suas emoções. O evangelho não pode ser baseado nas suas experiências. Então, você talvez teve uma experiência ruim comigo. E aí, porque sou eu que estou falando, talvez você vira os olhos, né? Vira a cara, sei. Talvez eu não viva nem metade do que eu prego, mas o Senhor pede para falar, e aí a gente fala. Porque, como diz o meu pastor, eu me visto do futuro. Talvez eu não estou vivendo, mas eu vou viver, amém? Glória a Deus. Mas é sobre isso, nós não podemos entender que o evangelho não é baseado nas nossas experiências, tanto boas como ruins. O evangelho, ele por si só, ele se responde. Ele está em torno dele, de Jesus, de Deus. O evangelho, ele não pode ser baseado em influências. Quantas pessoas às vezes vai na igreja, e igrejas às vezes famosa, porque está influenciado por alguém que tem fama, que brilha, que fala bonito, né, que aparece bonito na internet. E eu tive uma experiência, eu compartilhei com a Bia esses dias. Eu tenho algumas jarras de vidro. E duas delas são muito parecidas. Você olha para a jarra, as duas, tipo assim, muito, muito parecidas. Só que tem uma que o bico, não tem como. Toda vez que você vai virar, derruba. Todas as vezes que você vai colocar, derruba o líquido fora. E aí, um dia eu falei para o Rei assim, o Rei, pega uma jarra de vidro. Aí ele trouxe essa. Eu falei, não, essa não, pega aquela outra. Ele falou, mas é igualzinha. Eu falei, não, mas essa é ruim, o bico é igual. Eu falei, não é. Só que a hora que aí a gente sentou na mesa e ele foi virar e derramou, o Senhor falou comigo. É igual, é semelhante, né? Se parece. Mas uma não enche. Uma só transborda para fora. E a outra enche. Qual jarra você tem sido? E o Senhor começou a falar isso comigo. Que jarra que você é? Você é a jarra que enche alguém? Ou você é a jarra que sai tudo para fora? Aquele bico espalhado que não tem nada. Porque essa jarra falou muito comigo, gente. Vocês não sabem, não têm ideia de como porque as duas são muito parecidas. Mas os bicos delas, não sei o que acontece com o bico daquela lá. Não é? A Bárbara tem uma igual, né, Bá? E o bico delas espalha tudo, cai tudo fora, e cai mais fora do que dentro. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Qual jarra você tem sido? Porque quando você tem algo dentro que transborda, precisa encher alguém. E aí eu falei, Deus, que jarra será que eu tenho sido? Será que eu sou a jarra que espalha tudo? Não tem foco, não tem direção, não sabe para onde vai, não tem um norte, ou você é aquela jarra pontual, que aquilo que você tem transborda, que vem do Senhor e transborda sobre as vidas, sobre pessoas, porque o evangelho é sobre isso, não é sobre você. Eu falo que o evangelho é um presente que nós recebemos para distribuir para alguém, não é nada sobre nós. O evangelho, ele não pode ser baseado no seu ego. E eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar de novo. Como que nós descobrimos se é sobre nosso ego?
Quando nós começamos a nos importar muito com o que pensam, com o que falam, se eu estou passando uma boa impressão, não estou vivendo a verdade, mas o que as pessoas estão vendo? Está legal? Está passando uma boa impressão? Uma vez eu vivi uma situação, não vou entrar em detalhes, que é muito longo esse testemunho, mas eu lembro que eu entreguei a célula, eu era supervisora de célula, e aí eu me lembro que eu entreguei tudo. Mas eu fiquei irada, eu não fiquei feliz com aquela renúncia minha. E aí eu lembro que eu fui para a sala da minha casa e eu comecei a brigar com Deus. Por quê? Porque a gente pensa que tem alguma justiça sobre nós, né? E eu comecei a brigar com Deus, e Deus falou assim: ô Saul, você está preocupada com o trono, Saul. E eu assim, esperneando ainda com Deus. Não, Deus, não é isso, é porque não é justo. Saul. Quantos aqui lembra aquele momento que Saul vai lá, faz o sacrifício, oferece o sacrifício no lugar de Samuel, e aí Samuel chega e fala: o que você está fazendo, Saul? Por causa disso, né, o Senhor se apartou, não quer mais saber de você. E aí quando ele vai sair, Saul pega nele e fala: não vamos sair separados, porque o que vão pensar de mim? E Deus me confrontou daquilo, e eu falei: não é possível que eu sou Saul. Não é possível. Mas não tem como você discutir com Deus. É como se tivesse um telão na sua frente e a imagem aparecesse. A supervisão, o líder de célula, o trono, o status, o seu nome. E aí quantas vezes a gente não percebe, mas dentro do nosso coração tem um trono. Mas esse trono tem que ter o lugar de Deus e nós colocamos outras coisas. E eu quero te dizer que nessa noite é a noite de metanoia. Eu não sei o que tem ocupado o trono do seu coração, mas hoje é a noite de você tirar aquilo que ocupa o trono de Deus. E foi muito confrontante para mim, porque, mais uma vez eu quero falar, eu me achava justa. E lembra que eu falei para você virar para o seu irmão e falar: você é mau? Você não vale nada? Se a minha justiça tem o padrão de quem eu sou, então a minha justiça é como trapos de imundície. Então, quando você se acha justo, eu quero te dizer que sua justiça não está no padrão de Deus. Nem tudo aquilo que você acha certo é a justiça de Deus. Então, o evangelho não pode estar baseado no seu ego. O evangelho está baseado em quem Deus é, a glória dele para ele. Jesus, ele não vai se encaixar no evangelho que você quer. Nós estamos vivendo numa modinha de palavras, de frasezinhas de efeito. Então, as pessoas vêm, lançam uma frase de efeito, e aquilo começa a ecoar, e você começa a querer encaixar Jesus naquela frase bonita, naquela sensação bonita daquele evangelho. Mas eu quero te dizer que Jesus nunca vai se encaixar no seu evangelho. Ele sempre vai se encaixar no evangelho verdadeiro, na verdade, na palavra. E muitas vezes não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Não ouvi um glória ainda. Aleluia. É uma geração que gosta de vídeos curtos, rápidos, tudo muito rápido, não se aprofunda, não para ler a Bíblia, não tem relacionamento com Ele e fala assim: eu sou louco para morar com Ele. Ah, como eu espero o dia. Como você quer morar com alguém que você não tem relacionamento? Como você quer morar com alguém que você não tem intimidade? Tendo intimidade é difícil, não é, Lê? Quando você tem intimidade e vai morar com alguém já é difícil. Imagine quando você não tem intimidade. Você não fala direito com ele, não tem tempo de relacionamento com ele, não fica lá, né, naquele... E depois fala assim: como eu espero o dia. Talvez você não vai nem reconhecer a voz dele. Então eu quero te dizer que esse evangelho que você tem vivido, talvez, não vai te levar para esse endereço. O evangelho verdadeiro precisa de tempo, de Bíblia, de palavra, de oração, de relacionamento, de intimidade. E principalmente de obediência.
uma coisa que nós já ouvimos aqui nesse altar. Não importa se você conhece, já leu a Bíblia 100% dela 300 mil vezes, mas você não vive 10. Se você conhecer verdadeiramente 10% e viver os 10, tenho certeza que você vai agradar mais o coração de Deus. O problema é que nós ouvimos palavras aqui, levantamos a mão, eita, glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero para a minha vida. Quando você sai ali fora, a primeira oportunidade que você tem de desobedecer ao Senhor, você desobedece. A primeira oportunidade que você tem de frustrar os planos de Deus na sua vida, você frustra. E quantas vezes você espera algo que vai acontecer na sua vida, promessas que Deus fez, e não acontece, e você fica culpando Deus. Mas quando vai ser? Quando você não está preparado, você não está habilitado, você não tem o coração voltado para as coisas de Deus, não tem como Deus te abençoar. Hoje, quem trouxe o carro, que trouxe a mãe e o pai, foi a Bia. E o rei falou assim, ela dirige à noite? Eu falei, claro que dirige, ela está expert já, viu, gente? Está ótima, está uma ótima motorista. Mas ela precisou estar habilitada, ela precisou de um preparo para a gente poder entregar o carro na mão dela. Agora você fica às vezes querendo o resultado sem se preparar, sem estar habilitado, sem estar pronto. Esse evangelho não vai se encaixar no de Jesus. É uma geração que conhece tanta tendência, conhece tantas coisas que está na moda, tanta coisa que estão usando nas igrejas, e eu não estou alfinetando a mídia, não é isso, em nome de Jesus. Que vê as igrejas e fala, nossa, a gente podia fazer isso, nossa, a gente podia usar tudo, mas não se aprofunda, e eu até escrevi aqui, e facilmente poderá ser enganada por Satanás. Por que o Senhor tem trazido palavras tão difíceis, às vezes, tão duras? Porque nós estamos chegando num tempo em que Jesus vai precisar separar o joio do trigo. Jesus vai começar a peneirar. Jesus vai começar a separar de quem é e quem não é. Não adianta ser frequentador de igreja. Se você não viver o evangelho, de nada vai adiantar. Muitos hoje já não vê mais a necessidade da cruz. Quando Jesus ele dá de frente com aquele jovem rico, e o jovem fala assim, olha, eu quero isso, tá? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, e Jesus, que conhece o íntimo do coração, fala assim, ó, Jesus olha para aquele jovem rico e fala assim, então faz o seguinte, dá tudo que você tem. Porque Jesus é um Deus que sonda o coração. Ele não está falando do dinheiro. Ele está falando do coração daquele jovem. O jovem cumpria muitas partes da lei, mas o coração dele estava preso a coisas. Quantas vezes nós estamos querendo aquilo que Deus pode nos proporcionar? E Deus está falando, não adianta. Você não vai me manipular. Talvez você manipule os pastores, os líderes, você manipula a mãe, o pai, você manipula muitas pessoas, mas Deus você jamais vai manipular. Deus não é manipulável, e eu já falei, é tudo sobre Ele. A glória é para Ele, é dele, e não adianta você querer ficar contendendo com Ele. As pessoas já não veem mais a necessidade da cruz. E o que é a cruz? É negar a si mesmo. Quantos de nós não queremos negar a si mesmo? Porque olha a sua necessidade, olha o seu umbigo e não quer mais negar a si mesmo para viver a vontade de Deus. Mas o que é negar a si mesmo? Sabe aquele dia que alguém te afronta e você quer dar uma na orelha dela? Quer vir com a resposta assim, ó. Porque os bons argumentadores, os coléricos bons argumentadores, já têm a resposta, ó, na ponta da língua. Aí o Senhor fala, cala-te, fica quietinha. Deixa que eu te justifico, deixa que eu faço. Quantas vezes, os casados querem, resolver da sua maneira. Quer colocar a mulher de castigo, o marido de castigo. E aí Deus fala, para com isso. Eu vi um videozinho e eu falei, eu nem vou postar porque as mulheres não estão preparadas para essa conversa. Mas é muito forte, porque quem aqui conhece a pastora, acho que é Cimeia o nome dela, uma senhora moreninha, do cabelo grisalho, curtinho. Ela fala que ela por muitos e muitos anos foi casada com um homem,
que não ia na igreja, bebia, e no começo ele não queria deixar ela ir na igreja. E ela teve um pastor muito sábio que instruiu ela. E ela fala que o pastor falava para ela, se ele falar para você não ir na igreja, não vá na igreja. Se ele falar que quer um uísque, sirva o uísque para ele. Se ele falar isso, ele falou, a única coisa que você não aceita é sodomia, né? Coisas que vão contra aquilo que Deus quer. Mas como esposa, obedeça. E ela começa a falar sobre isso, e ela fala assim, que muitos anos, acho que foi 29 anos, ela viveu esse casamento. Ela falou, ele não era ruim para ela, ele dava uma vida financeira muito boa, porém, ele às vezes falava, hoje você não vai na igreja. E ela não ia. E ele bebia, e ela servia, e ela conta que um dia Deus falou para ela assim, se prepara, porque agora ele não vai mais atrapalhar o que eu quero fazer na sua vida. E recolhe ele. E aí ela começa o ministério pastoral dela. Então eu quero te dizer nessa noite, não, Deus não vai matar o seu marido, não é isso. E nem vai matar a sua esposa, também não é isso. Eu quero te dizer que esse é o evangelho. É muito mais a sua renúncia do que aquilo que você quer. É o que a Lê falou, nós não podemos ser cristãos, evangélicos pedintes, não. Nós devemos ser aqueles que renunciam, aquele que abre mão, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que os meus problemas, eles não são maiores do que aquilo que Deus vai fazer por mim. E quantas vezes nós estamos naquele cenário feio, o cenário é difícil, e você fala, mas Senhor, está muito difícil obedecer. Só obedeça. Só faz aquilo que o Senhor quer. E eu quero te dizer que eu tenho convicção de que o Senhor vai te honrar. E talvez, se você não alcançar aquilo que você almeja nessa terra, existe um lugar preparado. Existe um lugar preparado. E se talvez você não ganhou nenhum anel de ouro, eu quero te dizer que não precisa, você vai pisar em ruas de ouro. Você não vai precisar ficar mendigando ouro, não. Você vai pisar em ruas de ouro. Então, em nome de Jesus, que você possa ter uma metanoia nessa noite. Que o evangelho não se encaixe aquilo que você acredita, aquilo que você acha, mas que seja o evangelho do Senhor, para a glória dEle, por Ele e para Ele. Então, para encerrar, eu quero te dizer. Primeira coisa, permaneça. Segunda coisa, se consagre, se santifique. Terceira coisa, tenha relacionamento com Ele. Ele não vai te levar para morar com Ele se você não conhece a voz dEle, se você não tem intimidade com Ele, se você não fala com Ele. Quarta e última coisa, você precisa de tempo de oração com o Senhor. O Senhor me bateu. Sabe por quê, queridos? Eu trabalho bastante. Minha carga de horário de trabalho é bem longa. Quem é empreendedor aí, dono do seu próprio negócio, sabe que não é fácil. Às vezes, quando nós temos alguns compromissos para pagar, para cumprir, a gente aumenta, às vezes, a escala de horário. E aí, nós deixamos o restinho para Deus. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Para de deixar o resto para mim, filha. Para de deixar o resto para mim. Eu posso te dar tão mais do que você aumentar o seu tempo de serviço. Para de deixar só um pouquinho para mim, só o que sobra. E eu fiquei muito constrangida, porque quando eu li sobre isso, Paulo fala assim, o versículo 2 do 15 fala assim, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Se coloca de pé. Nós não podemos deixar que o sacrifício da cruz tenha sido em vão. Nós não podemos deixar que tudo que Ele fez por nós foi em vão. E Ele fala assim, se você acreditar com fé, tiver relacionamento comigo, e é aquela passagem que fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as demais coisas é aquilo que você necessita. As demais coisas é tudo que você precisa.
As demais coisas é aquele compromisso que você precisa cumprir e talvez está difícil, que você está olhando e talvez o cenário está difícil. As demais coisas é aquela enfermidade que você precisa enfrentar. As demais coisas é aquele filho que você precisa cuidar, resgatar. As demais coisas é o seu relacionamento que talvez está muito difícil. O seu relacionamento que talvez está por um fio. Mas é aquelas demais coisas o Senhor vai acrescentar. Porque tudo depois de Deus são as demais coisas. Primeiro é Ele. É para Ele, é a glória dEle, é tudo sobre Ele. E Ele não divide a glória dEle. E se você, durante esse tempo todo, você tentou viver o Evangelho da sua maneira, hoje é noite de metanoia e a sua cabeça hoje vai explodir. E você vai falar: Senhor, eu não quero mais viver o meu Evangelho. Eu não quero mais, Senhor, viver a minha vontade. Baseado nas minhas experiências, baseado naquilo que eu acho, no meu achismo, na minha vontade, no meu ego, no meu orgulho, no meu desejo, do meu jeito, não. Senhor, hoje eu quero entender, eu quero que entre no meu coração, porque quantas vezes nós queremos, mas é tão difícil. Senhor, assim como Paulo disse, a Lê já falou aqui nessa noite, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, Senhor. Senhor, nessa noite eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar no centro da Tua vontade, a buscar cada vez mais estar alinhados ao Teu Evangelho, à Tua vontade, ao que o Senhor quer. Porque naquele momento em que Jesus foi crucificado, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas aflições, as nossas enfermidades, e Ele subtraiu o meu pecado, o seu pecado. Se o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso, é porque um dia Ele foi crucificado, Ele renunciou. E quantas vezes nós ficamos olhando para nossas pequenezas, as nossas mazelas, e olhamos e falamos: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Nós queremos barganhar com Deus Todo-Poderoso, que é separado, que é justo, que é santo. E nessa noite é noite da gente mudar a nossa cabeça, mudar o nosso entendimento e declarar para Ele: Senhor, me ensina, me ensina, me ensina, me ajuda a ser santa como o Senhor é, me ajuda, me ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar, me ajuda, Senhor, a ser aquela que vai deixar tudo de lado para ter um tempo de relacionamento com o Senhor. Quantas vezes você gosta de ter mais relacionamento com seus amigos e não quer ter tempo com Ele? Ele está te convidando nessa noite. Tenha um relacionamento com Ele. Tenha um relacionamento com Ele. Cris, o Senhor colocou algo no meu coração para te falar. O seu pai era um grande amante da palavra de Deus. Era um cara que estudava muito a palavra de Deus. Ele chegou até a dar aula pra gente. E eu quero te dizer que esse legado está sobre você. Recebe isso. O Senhor, Ele falou ao meu coração que tudo que o seu pai fez não foi em vão, mas foi para derramar sobre vocês, e você sobre os seus filhos, e os seus filhos sobre os filhos dele. Então, em nome de Jesus, se apaixone por essa palavra, que é verdadeira, que é pura, que muda a história. Você pode ler qualquer outro livro que você lê é muito bom, mas nenhum livro pode transformar, nenhum livro pode mudar como a Bíblia faz. Nenhum outro livro liberta, nenhum outro livro cura, porque essa é a verdadeira palavra de Deus. Esse é o Evangelho puro e simples. Esse é o Evangelho que transforma. Esse é o Evangelho que cura. Esse é o Evangelho que liberta. E é sobre Ele, é sobre Jesus. Espírito Santo, invade este lugar. Nós não queremos ser mais crentes vazios. Nós queremos ser cheios de Ti, cheios de Ti, cheios de Ti.
abraço do Pai nessa noite. Eu quero te dizer que o Senhor está falando para você. Você pode não ter tido um pai presente, mas eu quero dizer que eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Existem sonhos no seu coração que talvez foi frustrado porque você muitas vezes olhou e falou: eu só queria que meu pai estivesse aqui. Mas eu quero te dizer que seu pai pode não ter estado lá, mas o Deus que serve a todo Deus que pode todas as coisas estava lá naquele dia. Eu tenho certeza que Ele sabe o que você precisa, Caio. Por isso recebe o abraço do Pai agora. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, E agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor.
Obrigado, Senhor, por trazer as suas verdades, Jesus, à nossa memória hoje. Eu queria que, se tiver alguém aqui que gostaria de receber uma oração hoje, viesse até aqui na frente. Nós queremos orar por você, não queremos que você saia, se tiver alguém. O Senhor, Ele não precisa, mas Ele faz questão de reafirmar. E eu gosto de sempre dizer isso, porque se o Senhor, Ele quisesse nos apresentar apenas uma única vez, e nós virássemos as costas, Ele poderia simplesmente falar: não quis saber, eu não vou mais. Mas o Senhor, Ele reafirma as verdades dEle, porque Ele tem anseio e desejo de nos encontrar na glória. O maior anseio dEle é que a morte de cruz não seja em vão, e que a gente tenha um encontro genuíno, verdadeiro com Ele. Então o Senhor, Ele reafirma. Ele vai falar de novo, e Ele vai falar de novo, e Ele vai falar de novo, quantas vezes for necessário, para que a gente tenha o privilégio de nos encontrarmos com Ele. Amém? Quem aqui recebeu essa palavra hoje? Glória a Deus! Você vai sair daqui cheio e cheia da presença do Senhor. Amém? Nós vamos finalizar. Vou pedir para o pastor Renato entregar a bênção para nós. Os meninos quiserem tocar. O pastor ora, entrega a bênção. Quem quiser continuar aí, aleluiado, continua com a gente. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, pela Tua presença. Nós acreditamos, Senhor, que o Teu propósito foi cumprido nessa noite. Algo, Deus, mexeu em nosso coração. A Tua palavra é poderosa, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ó Deus, e nós declaramos nessa noite que nós ouvimos o Teu Evangelho. E nós ainda não somos aquela classe de pessoa que, quando escuta o Teu Evangelho, são semelhantes como tem comichão nos ouvidos e preferimos ouvir fábulas. Não, Senhor, nós ainda preferimos ouvir o Teu Evangelho. Ainda que machuca, ainda que dói, ainda que nós olhamos e falamos: meu Deus, eu estou quilômetros do centro da vontade de Deus, mas o Teu Evangelho é a luz. A Tua palavra é que ilumina, Senhor, toda a escuridão. É o Senhor que vai aplanando os caminhos, vai tirando, Senhor, e vai enretando e endireitando as veredas do meu caminho. É a Tua palavra que endireita, Senhor. Obrigado porque a Sua palavra foi falada ao nosso coração. Ó Deus, obrigado pelos louvores, Senhor, por cada ministração. Ó Deus, por cada momento que nós passamos dentro desse lugar. Obrigado, Senhor, nosso coração está grato. Que nós possamos voltar para nossa casa debaixo desta presença, dessa palavra, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, as ricas consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você. E você diz amém. Está encerrado.
recadinho, ó. Importante. Vigília, vigília. Viu? Ó, quem tem criança lá em cima precisa subir pegar. E segunda coisa, nós temos hoje pastel por apenas R$15 com refrigerante. R$15 e tem vários sabores. Eu sei que tem de mussarela, de frango com catupiry de verdade, que aqui nós não trabalha com réplicas. E é original. Temos carne com queijo e pizza. Então, gente, tem muitas opções. Corre lá, faz o seu pedido e fica com a gente, em nome do Senhor Jesus. Amém!